começar falando sobre as mulheres que realmente aderiram à atividade física, principalmente à corrida aqui em Florianópolis. Sônia Campos, lá por setembro vocês começaram toda uma preparação para o projeto Correria e desde então você se apaixonou pela corrida? Exatamente, Rubia, como você bem falou, a gente começou em setembro um projeto onde eu e a Tata, apresentadora também do Vida e Saúde, a gente se propôs a correr 5 km, nos preparar para correr 5 km de uma prova de rua, né? E aí começaram os preparativos, foram 3 meses de muito treino e a partir daí eu não consegui parar mais. Tanto que a gente está falando de carnaval agora, né? Tá no período. Na sexta-feira eu pulei no carnaval, no sábado, mas ontem eu já dei minha corridinha. Não dá, por mais assim que você esteja festando, aproveitando, é um vício, não tem como parar de fazer esse exercício. A última corrida que você participou foi a do Correria ou já participou de outra? Não, então, depois disso, a Lígia, que foi uma das adeptas aqui também junto com a gente do Correria, né? A gente está participando de várias provas, como tu falaste, a gente viu tanto de gente participando, né, Rubia? E aí a gente participou do Correria e depois disso a gente já teve mais umas 2, 3, né? Já tivemos 2 corridas a mais. 5 quilômetros também? Estamos nos 5 quilômetros, mas agora esse ano promete. O nosso desafio é chegar lá no final pelo menos com 10. Legal. E Lígia, você mudou totalmente os hábitos. Acaba mudando, assim, não é às vezes as pessoas têm medo, às vezes, de começar mas eu não vou me adaptar, ou vai ser muito difícil, eu não vou conseguir. Só que isso vai naturalmente, né? A partir do momento que tu tens uma boa instrução, tem as planilhas para te seguir certinho e tu não fugir delas, né? Porque às vezes a gente se empolga, já quer repetir o treino, já quer fazer mais de uma vez. E na verdade não deve seguir realmente. E naturalmente tu vai mudando os teus hábitos, porque o teu corpo está num estágio que tu começa a evitar certas coisas, porque tu sabe que aquilo vai atrapalhar o teu rendimento, então tu muda completamente. Principalmente a alimentação? Bom. Principalmente alimentação, hábitos, enfim, várias coisas, mas principalmente alimentação. Tanto que eu comecei, depois do primeiro mês, eu fui procurar uma nutricionista, porque eu queria saber o que eu deveria comer corretamente, para realmente fazer efeito, para me ajudar no dia a dia ali da corrida. Então, vocês correm todos os dias para se preparar mesmo? Para as corridas? Teoricamente a gente tem uma rotina, eu e a Lígia, né, não sei como é que é com a equipe do Fabiano, mas assim, a nossa é de segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta a gente corre, a gente tem uma planilha e a gente segue direitinho. Aí na terça e quinta a gente faz um trabalho funcional, já de musculação, alguma coisa, mas o nosso treino é segunda, quarta e sexta. Deixa eu ouvir o Fabiano Brown. Fabiano, bem-vindo ao programa mais uma vez. Obrigado. Qual é o objetivo principal, assim, de uma assessoria esportiva, nesse caso? Bem, como a Soninha falou, hoje a corrida ela deu um boom, não só no Brasil, mas como no mundo. Hoje é o segundo esporte mais praticado no Brasil, perdendo apenas para o futebol. Hoje em dia, o indivíduo que busca ter uma mudança no estilo de vida, ele vem buscando cada vez mais a corrida, por diversos motivos, né? E não só na nossa assessoria, mas em todo o país, o crescimento das mulheres nessa modalidade está sendo muito grande. Na nossa assessoria, praticamente 70% dos alunos são do sexo feminino. E isso um benefício que eu destaco muito relacionado à corrida com as mulheres é que elas não só buscam a questão do bem-estar, da saúde, da atividade física, mas sim também uma atividade social, onde ela vai ter um relacionamento, um grupo a mais, a não ser aquele grupo dela de trabalho ou o próprio grupo pessoal dela. Então, a partir daí, ela busca esses aspectos intersociais e também a questão parte física, que os resultados são vistos muito rápido, principalmente a perda de peso. E isso aí atrai muito, principalmente as mulheres. É um dos exercícios mais completos, Cris? Com certeza. Movimenta o corpo todo e como o Fabiano falou, é tudo que a mulherada quer, né? O convívio social, uma atividade que emagreça de uma forma eficiente e também ao mesmo tempo segura, né? E muito importante também a questão, além dessa sociabilização e da saúde, os cuidados mesmo em geral com o corpo, né? Então isso acaba atraindo com certeza muito mais a mulherada. Nas provas a gente já percebe isso. A gente já percebe um aumento a cada evento que a gente organiza, a cada prova a gente percebe o público feminino aumentando cada vez mais. Doutora Fabiana, exatamente. Qual é a importância de passar por uma avaliação antes de começar qualquer atividade, principalmente a corrida?
Bom, em primeiro lugar eu vejo a importância na saúde como um todo, né? Porque a gente está tratando do corpo e isso envolve sistema cardiovascular, pulmonar, possibilidade de lesão musculoesquelética. Então a gente tem que buscar essa assessoria para, de forma individualizada, planejar qual o treino que vai possibilitar que aquela pessoa obtenha o resultado esperado, sem que com isso tenha lesões, ou seja, que ela vai ter o resultado, vai ter um bom desempenho, sem trazer lesões musculoesqueléticas, sem ter surpresas desagradáveis do ponto de vista cardiorrespiratório e pulmonar. Então, para que seja para a saúde, tanto física como psíquica. É uma exigência, Fabiano, na assessoria? Com certeza. Hoje todo indivíduo que procura assessoria, primeiramente, ele é orientado para que ele passe por uma avaliação médica, para que o médico libere ele para uma atividade física, e a partir daí o profissional de educação física que vai fazer a prescrição do exercício, e só assim o indivíduo vai praticar essa modalidade de forma segura, com a orientação de um profissional de educação física. Jader, você corre também? Pois eu corro, estava até conversando já com o Fabiano, alguns amigos em comum. A gente lá no sul tem uma turma que pratica o triatlo, então a gente participa das corridas. Quando há as travessias aqui, que são maravilhosas, nós também viemos, e as provas de ciclismo também. O bom do triatleta é que ele se mete em todas as atividades. Você corre há quanto tempo? Eu corro há 6 anos. E é um vício também? Precisa correr diariamente? Como é que é? Pois eu brinco lá na assessoria com a turma que se dedica com mais força, que eu, como corredor, sou um excelente advogado. Então o meu vício, ele cede lugar para o vício da advocacia fácil. Eu tenho ficado, às vezes, 10 dias sem correr. A gente sente, né? Mas a advocacia é que realmente é o meu vício. Tenente Coronel Carlos, a vida de vocês é uma correria, né? Por si só, mas você também é atleta. Também. Não atleta, mas corro, aquele corredor solitário. Tá certo. Agora, Fabiano, volta a falar pra gente quais são os outros cuidados que as pessoas devem ter, né? Mais as mulheres, que a gente está se importando hoje aqui no programa. Bem, primeiramente, como eu falei anteriormente com o nosso amigo advogado, os cuidados são inúmeros, né? Passando desde da avaliação do médico e a liberação para o profissional de educação física prescrever, nós temos uns cuidados que isso vem gerando esse crescimento das pessoas em busca da corrida e principalmente da orientação profissional. Para você fazer hoje uma atividade física e obter resultados, você precisa não só além da prescrição, mas aquele atendimento personalizado, que é o caso que as assessorias esportivas estão fazendo. Então, nós temos umas dicas básicas para o corredor iniciante, que é desde a questão do uso do tênis, que hoje o tênis a gente sempre fala que é um investimento, porque cada indivíduo tem uma pisada diferente, então ele precisa ter um tênis adequado para o tipo da pisada dele. Então, começando no tênis, ele já começa a ter e obter resultados no futuro, com um tênis adequado. O material é muito importante, ter um vestimento adequado, um calção, uma camiseta num material tecnológico, usar um protetor solar para se proteger do sol, principalmente os atletas que correm, os alunos que correm durante o dia. E a partir daí, é claro, eu sempre gosto de ressaltar isso, a importância de ter essa orientação, porque só assim, como a Soninha falou, a questão da planilha, todo aluno ele deve respeitar o seu volume de treinamento, e só assim, respeitando e tendo esse trabalho conciliando com o fortalecimento muscular, como ela falou, os exercícios funcionais, a musculação, isso é muito importante hoje. Quanto tempo a gente já pode ver os resultados, né, no corpo? Olha, isso depende de cada indivíduo. Hoje você tem indivíduos com uma predominação genética diferenciada, a questão dos hábitos de vida, isso tudo influencia. Por isso a gente não pode dizer, em 3 meses tem resultado. Para uma pessoa em 3 meses tem, para outra em 6 meses. Mas com certeza os resultados são muito rápidos, desde que a pessoa seja equilibrada e tente assimilar essa atividade da forma correta. Até para ter uma ideia, Rúbia, do correria, é claro que a gente fez um tempo para que não houvesse erros, para que a gente não se machucasse, né? Sim. Mas em 3 meses a gente se preparou e correu os 5 quilômetros bem. Né? Pararam, né? É claro que se for falar, tu consegue fazer uma pessoa correr de repente em 2 meses, né? Mas assim, era para que a gente não se machucasse, a gente estava sedentária, então, mas já é uma grande coisa, né? O que é 5 quilômetros para quem não correu, não tem velocidade de prova, é cerca de 30 minutos.
digamos, uma média, né? Quem já corre faz em 25 e tal, a gente faz uma média de 30. Então, já vê uma evolução nesse tempo. Então, a pessoa consegue ter uma ideia que em 3 meses, às vezes não está correndo nada, é possível sim com uma rotina. E o Fabiano está falando de exercício funcional, isso eu acho que é muito importante, assim, além de todo o acessório e tal, quando a gente começa a correr, às vezes a gente percebe que assim a nossa articulação não está legal, o fortalecimento na perna, o alongamento. Então eu acho que nesse ponto é interessante uma orientação sim, porque senão começam as dores de atleta, né? Aí e você acaba desistindo às vezes. E acaba desistindo, esse é o ponto. Eu acho que se eu for olhar para trás, várias vezes eu tentei correr assim, sabe? Com meu pai que corre. E aí eu tentava, mas aí eu exagerava. Na primeira vez corria, no outro dia estava morta e aí não conseguia mais correr. Então, eu acho que faltava um pouquinho de orientação até para fortalecer, né? Algumas coisas, a perna principalmente e tal. Então, e aí sim tu consegue evoluir. Eu e o Marcos, nós ainda não corremos. Mas eu sei que tu já tá com planos. Lígia, mas é possível, né? Até mesmo as pessoas sedentárias. Eu corri 5 quilômetros em 3 meses, qualquer um consegue. Olha, mas a Lígia é porque assim, eu também ia pra academia, fazia de vez em quando e tal, mas eu tava muito tempo parada. E eu fui fumante durante um tempo, faz muito tempo que eu deixei de fumar, graças a Deus. Mas fui fumante, tem esse histórico. Então, assim, eu sempre quis fazer corrida. Eu sempre quis fazer corrida e sempre também ia fazer sozinha e senti o joelho, senti a perna, parar. Então, quando começou a correria, que aí tinha a equipe da Funcional Run e tal, não sei o que, eu disse, não, agora eu vou porque é uma turma que está começando junto, isso vai me empolgar. Isso e foi ótimo, foi ótimo. E aí é o que eu falo, se eu conseguir, porque no primeiro dia eu olhei pro nosso instrutor lá, o Hélio, e falei, olha, se tu conseguir me fazer correr, meu filho. Sobre até que tu estavas falando, se me permite, eu acho por que chama tantas mulheres e a gente fica nessa de corre uma prova, depois corre outra. Eu acho que o Cachel, que é nosso editor de esportes lá do DC, falou uma coisa muito interessante numa entrevista que eu fiz com ele, que a partir do momento que tu começa a participar de provas, ele é maratonista, dá um banho, enfim, ele é outro nível, né? Mas ele falou uma coisa muito interessante, que o universo, o meio de quem está ali, não é só você estar correndo, mas são pessoas que cuidam da alimentação, são pessoas que às vezes dosam um pouquinho a saída à noite, a bebida. Então tu tá num astral diferente, tu tá num clima, são muito animado, que buscam a qualidade de vida e a longevidade. Então é diferente, é uma vibração diferente. Eu acho que é por isso que tu te apaixona por isso. Existe foto até, né, Cíntia, pra mostrar da Soninha e da Lígia correndo. Essa foi a nossa última. Mas vocês não pensam em correr para competir, né? Olha o orgulho das duas ali. Não, a gente falou uma coisa muito interessante agora antes de começar o programa, Rui. Essa medalha aí, que é uma medalha de participação, né? Que nas provas eles dão. Cara, isso quer dizer tudo, porque é uma. Como é que tu fala? É uma competição com a gente mesmo, na verdade. A gente não compete para chegar em primeiro lugar. Não somos atletas profissionais. Então, assim, se numa corrida tu faz 34 minutos, na próxima tu quer fazer 33 e 30. E isso é uma competição tua contigo mesmo, né? E fora isso, o clima que tem numa corrida, a gente fez essa aí, foi a Night Run, que a Cris estava na organização. A largada dessa corrida, das corridas, a comunhão, todo mundo ali junto, é muito uma bom, energia muito legal, sabe? Então isso sim, e cada um tá ali com um tempo diferente, com preparo diferente, com intenções diferentes. Com suas limitações, com tudo. Mas é todo mundo junto e é muito bonito. E também tem aquela questão de as pessoas gostarem de correr ao ar livre. E aqui em Florianópolis, com essa paisagem toda, ajuda, né? Não, e essa corrida em especial... a gente não gosta de ir pra academia, ficar lá fechado, né? Essa corrida em especial foi uma corrida à noite, na praia de Santinho, com tochas na beira do mar, porque tinha um ventão, né? Que algumas tochas se apagaram. Mas... algumas ficaram lá fortes, mas tivemos fogos também, então, assim, né? É muito bonito. A gente, os nossos treinadores sempre falam, vocês não podem reclamar que vocês correm no paraíso, vocês correm no melhor cenário do mundo, né? Lá no Rio Grande do Sul a gente tem uma coisa um pouco diferente, que é esse movimento muito grande em dezembro, novembro, dezembro, janeiro, né? Só que quando começa o inverno, o frio, muitas vezes eu e o meu companheiro de corrida, que nós nos mantemos há vários anos já, muitas vezes só os dois, 7 graus e uma chuvinha fina,
uma chuvinha 7 graus, a gente está lá para dizer, não, a gente está aqui cuidando a área. Mas é bom, não é? Em relação a esse depoimento da Lídia, nós temos pessoas que procuram assessoria por diversos motivos. Aqueles que buscam o bem-estar, como eu falei anteriormente, outros que buscam a perda de peso. E eu tive uma situação, 6 meses atrás, onde uma pessoa me procurou. Ele era uma pessoa completamente sedentária, obesa, e até tinha uma ingestão de bebida alcoólica um grau bem alto. E em 6 meses, ele, sem querer, aos poucos, ele acabou mudando os hábitos de vida dele, parou de beber, era tabagista também, emagreceu 22 quilos, e um dia eu recebi um telefonema da esposa dele, que eu não conhecia, e ela me disse, Fabiano, quero te agradecer porque eu ganhei um outro marido. Então, ele mudou completamente os hábitos de vida e era uma outra pessoa, cantava no banho. Então, ela estava numa satisfação assim incrível. E é uma coisa natural, né? Ela vai indo naturalmente, não é uma regra. Você não pode fazer isso para correr. Não, pode fazer o que tu quiser e correr. Só que naturalmente tu vai... Porque tu sente, se tu não parar alguns hábitos, melhorar outros, tu não vai render, tu não vai evoluir, né? Então, naturalmente... E a própria liberdade que a corrida te proporciona, citando esse exemplo do ar livre, e também da praticidade, para quem tem uma vida muito agitada, uma correria, viaja, para onde você vai, você leva o tênis, leva a roupa, tu não precisa estar vinculado a um ambiente fechado, a uma academia. Então, onde você está, na cidade que você estiver, não tem desculpa. Não tem desculpa, exatamente. É uma atividade muito democrática. Cris, vocês já estão preparando a próxima corrida? Então, já estamos, que é a da camiseta aqui, que é a Corrida e Caminhada pela Cura. É uma prova que acontece no inverno, esse ano no mês de agosto. E é uma prova muito especial, porque a gente faz a parceria com o EMOSC. Então, por isso, o Pela Cura. É incentivar durante toda a campanha pré-prova, incentivar com que os participantes vão até, né, o EMOSC, doem sangue. Então ela tem todo um propósito, além de movimentar o norte da ilha, né, numa época de inverno que é mais complicada para o comércio, então dá uma movimentadinha, uma aquecida ali nas vendas, e também incentivar a doação, que também no inverno os índices, os estoques dos hemocentros caem muito, porque em função das doenças do inverno e da pouca disponibilidade das pessoas, está chovendo, não vou até lá, o tempo está ruim, então é uma época que os estoques caem muito, é importante. Fabiano, as pessoas devem correr sempre em grupos ou sozinhas, qual é a tua indicação? Bem, com certeza correr em grupo é bem melhor, mas é sempre bom lembrar que cada indivíduo tem o seu treino de forma bem individualizada. E nas assessorias, como a Sônia falou, nós temos na nossa assessoria 2 locais de treinos na cidade, onde os alunos se direcionam até o local, e a sessão de treino inicia com um alongamento em grupo, uma sessão de exercícios educativos, que são aqueles exercícios onde vai ensinar o indivíduo a ter uma postura correta na corrida, a ter uma forma de correr correta. E a partir daí o indivíduo vai fazer o seu treino que está já indicado na sua planilha de treinamento, um treino de planilha semanal. E é claro, às vezes você chega no local de treinamento um pouco desanimado e quem vai fazer você correr é aquele seu colega que está ali no grupo, que está mais motivado, sempre um ajuda o outro. Esse é o importante. Então, com o treinamento personalizado você alcança os objetivos. Doutora, quem não pode fazer, tem alguma contraindicação? Olha, isso seria algo bem individualizado, né, Rubia? Acho que é bem o que o Fabiano já comentou, que cada pessoa que se propõe a iniciar uma atividade física, sendo corrida ou qualquer outra modalidade, deve procurar o seu médico e ele vai avaliar, conforme aquele indivíduo, quais os tipos de situações que podem expô-lo a um risco maior ou menor a praticar aquela atividade física. Mas assim, o que pode limitar uma pessoa a desenvolver esse tipo de atividade seriam algumas lesões musculoesqueléticas, embora hoje em dia a gente tem muito recurso para tratar isso, então é difícil que alguém realmente, a não ser que seja uma limitação muito grande, né, não possa correr. Tem diversos tipos de tratamento, fisioterapia, palmilha, enfim, uma série de recursos que a gente pode utilizar. E também uma situação que é fundamental é o coração. Então, né, alguns tipos de doenças que comprometam a capacidade cardiorrespiratória podem sim realmente impor um certo grau de risco àquelas pessoas, mas isso realmente é bem individualizado, né? Não dá para botar todo mundo na mesma situação. Quem já pratica caminhada
com uma certa frequência, pode-se dizer que dá um passo aí da corrida? Olha, eu acredito que assim, ó, motivação é tudo, né? Então assim, se a gente estiver motivado, tudo vai ajudar a gente chegar naquele objetivo. Mas eu te digo que assim, quem começa a correr dificilmente para, porque depois que tu começa, é tão bom, é tanta adrenalina, é tão legal, e tudo isso que está sendo falado aqui, porque a corrida não é só em si a corrida. Principalmente quando tu está numa assessoria, que tu começa a conviver com as pessoas, tu começa a, enfim, usufruir de tudo isso que a corrida te traz, que não é só simplesmente o exercício físico, mas só o prazer de correr já basta, sozinho, acompanhado. Então eu te digo que se começa a caminhar, começar a correr, não para mais. É muito gradativo, né? Tu pode ir intercalando, claro que sob a orientação, como o Fabiano comentou, mas tu intercala, tu começa caminhando, correndo um pouquinho, acredito que com vocês foi assim, caminhava uns minutos, corria uns outros poucos minutos. Acrescentava mais uma caminhada para recuperar, daqui a pouco corria mais um pouquinho. E essa caminhada vai estreitando, os períodos de caminhada vão se encurtando e os de corrida vão se prolongando, quando você vê tá correndo. Sônia e Lígia, o fato de vocês estarem na televisão, né, serem referência para muita gente, acabou incentivando as pessoas? Sim, eu acho que isso é o lado mais gostoso, assim, Robia. No Correria a gente viu muito depoimento legal, muitas pessoas mandaram e-mail, muitas pessoas participaram da prova que a gente se propôs a correr. E aí muitas pessoas vieram falar, poxa, comecei com vocês e agora estou continuando. E a gente encontra essas pessoas agora nas provas que a gente faz. Elas continuaram assim como a gente. Elas continuaram assim como a gente. Então é muito legal ouvir isso. E a gente sabe que de alguma forma é uma troca também. E a gente passou esse serviço do tênis, do cuidado que tem que ter com a alimentação, desse percurso que se faz, que começa caminhando, alterna, tudo. Então a gente passou, né, tudo isso. E a gente fica muito feliz de ver que tem esse resultado, porque quem não quer ter uma vida saudável, né? Isso aí. Muito obrigada, Lígia Gastaldi, Sônia Campos, a Cris, também a doutora Fabiana e o Fabiano. Eu vou pedir, antes de nós encerrarmos, Cíntia, para a Cris, por gentileza, vem até aqui. Ensina alguns passinhos, algumas dicas mesmo pra gente, né? Para quem não corre ainda e quer começar essa atividade física. Em relação à postura, os braços, como é que deve ser? Perfeito. Bom, a posição dos braços, 90 graus, né? E com os movimentos de corrida, vou simular aqui no lugar mesmo, mas o movimento de corrida com os braços, ombros... Não pode deixar os braços soltos, então? O ideal é não deixar, né? Mas ombro relaxado, punhos relaxados e as mãos nem muito apertadas, nem muito abertas, mas de maneira bem relaxada, com os braços próximos ao corpo e fazer esse movimento de maneira bem tranquila. Dos pés, posição de amortecimento, né? Primeiro da ponta, depois do calcanhar. E isso, gradativamente, você vai aumentando a passada, vai sentindo ainda mais necessidade desse toque correto do pé, dessa aterrissagem correta. Mas é muito tranquilo. Como eu estava citando, começa caminhando, vai acrescentando isso aos poucos. Cuidar com a postura do tronco, não deixar inclinar muito para frente, manter o tronco mais retinho, o abdômen sempre contraído, também vai ajudar a manter uma postura bacana. Obrigada. Uma última pergunta para a doutora Fabiana. O frequencímetro, ele é muito importante? Extremamente importante, porque existem zonas relacionadas à frequência cardíaca que, de acordo com essas zonas, que seriam o quê? É uma porcentagem da frequência cardíaca máxima que é individualizada, calculada para aquela pessoa. A gente calcula essa frequência cardíaca máxima subtraindo a idade da pessoa de 220. Então, por exemplo, eu tenho 34 anos, a minha frequência cardíaca máxima seria 186 batimentos. E esse 186, a partir daí, existem 4 zonas. Eu vou pedir para o Fabiano depois me ajudar um pouquinho, se tiver tempo de falar também. Mas, enfim, dentro dessas 4 zonas, a gente vai exercitando uma determinada musculatura ou não e vai estar fazendo um determinado trabalho em cima dessa musculatura conforme o tipo de resultado que a gente quer ter. Se a gente quer ganhar uma velocidade para fazer uma prova rápida, se a gente quer ganhar resistência para correr uma meia maratona, 21 quilômetros, ou quer correr uma maratona, 42 quilômetros. Então, isso é fundamental para quem realmente deseja, né, enfim, obter um resultado máximo da corrida e com benefício cardiovascular e também preservando a musculatura, obtendo o máximo de efeito que essa musculatura pode produzir, sem dúvida. Tá bem, então. Você que está em casa, tem alguma pergunta, pode mandar para cá através do Facebook, do TV Com Tudo Mais,
ou do telefone 3216-2828.